Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó, e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão: qual é o seu nome? E o que direi a eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu, dizendo: eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios. Mas cada mulher pedirá de sua vizinha,
e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso soberano, maravilhoso e misericordioso Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos, porque estamos aqui reunidos, segundo a sua graça e providência, para como um só corpo cultuarmos o teu santíssimo nome. Não há dom maior do que este, concedido em Cristo Jesus. Desde já nós suplicamos pela tua presença, pelo teu guiar, pela plenitude do teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a dirigir este culto, para que seja o Senhor, pelo teu Espírito Santo, a proclamar a tua santíssima palavra com verdade e fidelidade, e que também seja o teu Espírito Santo a abrir olhos, mentes, corações e ouvidos para a sua palavra, para a proclamação de Jesus Cristo, e que pelo ministério do teu Espírito Santo, a sua palavra encontre um coração regenerado, apto a frutificar abundantemente para a sua alegria, honra e glória. Alegria, honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. O povo de Israel estava sob amarga escravidão no Egito. O faraó, que fazia bem ao povo de Israel graças a José, já havia morrido há muito tempo, e um outro faraó, que temia o povo de Israel, havia ascendido ao trono e havia escravizado todos os hebreus. Moisés, ele havia fugido do Egito para o deserto, porque ele, apesar de ser príncipe, tendo sido adotado pela filha de Faraó, um dia ele viu um egípcio brigando com um hebreu. E ele assumiu as dores dessa pessoa que não se sabe o nome, que era hebreu, e acabou assassinando o egípcio. E isso fez com que Moisés tivesse que abandonar todos os privilégios que ele tinha no Egito e fugir para o deserto. Mas muito tempo havia passado e Moisés havia reconstruído a sua vida. Ele se casou, ele teve filhos e certa vez ele estava exercendo as suas atividades mais cotidianas. Versículo 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. Moisés estava exercendo sua atividade mais cotidiana, apacentando o rebanho de seu sogro, mas guiado pela mão invisível de Deus, ele acabou chegando até o monte Horebe, que a palavra nos diz que é o monte de Deus. E chegando lá, versículo 2, algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Eis que Moisés, chegando em alguma parte do monte Horebe, ele contemplou uma sarça, uma moita, uma árvore pequena. E uma chama queimava, mas a planta não era consumida. E olha que o fogo é símbolo da temível santidade de Deus. Algo extraordinário estava diante de Moisés. Naturalmente, movido pela curiosidade, todos entendemos isso, né? Eu acho que qualquer um de nós olharia mais de perto esse fenômeno. Como pode uma planta estar queimando com fogo, mas ele não estar sendo consumido? Então Moisés ele decide se aproximar para olhar esse milagre que estava acontecendo diante dele. Versículo 3. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Então, movido pela curiosidade, Moisés aproximou-se perigosamente, porque nós sabemos
que a sarça estava queimando, mas não estava sendo consumida, porque a própria presença de Deus estava ali. Então Moisés, ao se aproximar, ele colocou em risco a sua vida, porque Deus é santo e todos os homens, até mesmo o grande Moisés, são pecadores. Entrando na presença desse Deus Santíssimo, Moisés seria fulminado imediatamente. Mas, versículo 4, quando o Senhor viu que ele virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então nós nos deparamos com uma grande dificuldade. Nos debruçando sobre esta passagem, nós nos espantamos tanto quanto Moisés. Porque Moisés, ele testemunhou uma planta sendo queimada por fogo, mas essa planta não era consumida. É natural que quando o fogo está sobre algo, que esse algo seja queimado. Mas quando nós olhamos para esta passagem, nós lidamos com outra grande maravilha. Como pode Moisés estar na presença de Deus e não estar sendo consumido? Moisés já era para ter virado pó há muito tempo. Moisés já deveria ter sido fulminado pela santidade de Deus em reação ao pecado. Mas não, Moisés está inteiro. Ele não está sendo consumido, assim como a sarça ardente não está sendo consumida pelo fogo da santa presença de Deus. Isso, em termos naturais, é inconcebível. É como contemplar fogo sobre uma pessoa e essa pessoa não sofrer nenhuma queimadura. Como pode? Como pode? O maior milagre aqui não é a sarça não estar sendo consumida. O maior milagre aqui é Moisés ainda estar vivo. E Deus simplesmente dizer a ele: Moisés, não se aproxime mais, tire suas sandálias. Aqui já testemunhamos nas primeiras páginas de Êxodo a espetacular graça e longanimidade de Deus. Porque ao invés de fulminar, ao invés de obliterar Moisés, a única coisa que Deus pede é para que ele não se aproxime mais e tire as suas sandálias. Provavelmente simbolizando a abdicação da autossuficiência, a abdicação da independência. Porque os pés, as sandálias, representam os próprios caminhos. Então, quando Deus ele diz: Moisés, não se aproxime, tire as suas sandálias, porque esse local é santo, Deus está dizendo em outras palavras: negue-se a si mesmo. Ao invés de exigir multidão de sacrifícios, ao invés de exigir penitências impagáveis, ao invés de simplesmente ter obliterado, fulminado Moisés, tudo o que Deus exigiu de Moisés neste momento é que ele negasse a si mesmo. Abrisse mão de caminhar os seus próprios caminhos. E isso nos traz muitas perguntas. E todos os pecados de Moisés? Moisés assassinou um homem. Moisés viveu na corte egípcia. Quantos e quantos pecados Moisés não havia cometido? E a única coisa que Deus exige é que Moisés tire as sandálias. Então nós estamos diante de uma maravilha, de um homem pecador, diante de um Deus absolutamente santo, sem ser consumido pela chama da santidade de Deus.
o local também fora santificado. Deus, ele não se manifestou no Monte Horebe porque esse monte é especial. Se fosse, todos nós deveríamos largar tudo e nos mudarmos para esse local. Não. Foi a própria presença de Deus que santificou o local, foi a presença de Deus que havia santificado o espaço, a sarça e o próprio Moisés. Caso contrário, não somente a sarça, não somente aquele espaço, mas também Moisés teriam sido imediatamente fulminados pela presença de Deus, que é fogo consumidor. Então nós estamos aqui diante de um dilema. Esse Deus espetacularmente santo, infinito em poder, se manifestou em escandalosa graça. Não consumiu a sarça, não destruiu o local e não fulminou um pecador que estava diante dele. Nada, absolutamente nada no local explica isso. Nada, nenhuma característica intrínseca da planta explica isso, e muito menos em Moisés. Moisés não subsistiu a esse encontro porque ele era justo, porque ele era bom, porque ele era apto a estar diante de Deus. Deus não se manifestou porque havia algo especial no local, na planta ou em Moisés. Nós estamos vendo aqui pura graça, favor imerecido. Uma maravilha. Algo que não encontra explicações naturais, explicações deste mundo. Versículo 6. Além disso, Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. A primeira reação de Moisés, a revelação de Deus, foi de medo. Nem Moisés estava lá por ser especial. Porque você só tem medo daquilo que você não conhece. E essa foi a resposta do grande profeta, do grande Moisés. Desconhecimento total de quem é Deus. E aqui nós já temos a primeira revelação de Deus, porque ao se identificar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó, Deus estava dizendo que ele havia lembrado das promessas feitas aos patriarcas por meio de uma aliança. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que os seus descendentes seriam tão numerosos como os grãos da praia e que eles herdariam uma terra abençoada. Mas eis que esses descendentes de Abraão, Isaque e Jacó estavam vivendo sob amarga escravidão. E finalmente havia chegado o dia em que Deus se manifestaria, se faria presente com o seu povo para cumprir suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui, quando Deus diz que ele se lembrou da aliança, não significa que Deus havia esquecido das suas promessas, mas que a razão única de tudo o que estava para acontecer não era por merecimento, mas por fidelidade de Deus às promessas feitas aos patriarcas. Assim como não havia nada no lugar para que Deus se manifestasse lá, assim como não havia nenhuma característica na planta para resistir ao fogo, assim como não havia nada de especial em Moisés para não ser fulminado pela presença de Deus, assim também todas as maravilhas que estavam para serem feitas no Egito, no Êxodo, também não era por conta do merecimento ou da justiça do povo. Tudo gira ao redor dessa escandalosa graça
do pecador não ser consumido por Deus. E Deus disse, versículo 7, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus havia ouvido o clamor do povo de Israel, esmagado em brutal escravidão, e ele havia descido, ele havia se manifestado em meio ao povo que estava sofrendo. Ele se tornou pessoal, ele veio ao mundo para salvar o seu povo. E nós achamos que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, mas eles eram inocentes. Nós, sempre que lemos essa história, nós vemos um povo injustamente escravizado, maltratado, passando fome, os capatazes chicoteando suas costas para que trabalhassem, sem salário, brutalizados. Nós imaginamos essa cena, de que era um povo inocente, escravizado por um povo mau. Mas quando nós lemos o que Deus diz por meio do seu profeta Ezequiel, abram em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 7 a 10. Deus lhes disse: lançai fora cada homem as abominações de seus olhos. Não vos corrompeis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim. Não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse: eu derramarei minha fúria sobre eles para concluir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, a cuja vista eu me fiz conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Portanto, eu os fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. Estamos vendo o mesmo princípio. A sarça deveria estar queimando, mas nada acontecia. Moisés deveria ter sido fulminado pela presença de Deus, mas ele, de alguma forma, não foi. E o povo de Israel, apesar de ser escravo no Egito, havia se rebelado contra Deus. Havia absorvido a religião idólatra egípcia. E o pior, quando Deus os exortou a abandonarem cada homem as abominações dos seus olhos, os seus ídolos, o povo havia se recusado, gerando a fúria de Deus. Então, assim como a sarça deveria ter sido queimada, assim como Moisés deveria ter sido fulminado, todo este povo deveria ter sido destruído. Mas por uma ação unilateral, monergística, fundamentado tão somente na fidelidade de Deus, mesmo em frente à infidelidade do povo, Deus havia se feito presente para salvar. Ele veio ao mundo para salvar um povo entregue à morte e ao pecado, sem nenhum merecimento. Então Deus diz, ele convoca Moisés: vem agora, versículo 10, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? A segunda reação de Moisés, a primeira foi de medo e desconhecimento, a segunda reação de Moisés é de descrença. Deus o havia convocado, e evidentemente se Deus havia convocado, Deus o capacitaria, mas Moisés, ele reage com descrença. Quem sou eu? Em outras palavras, quem é você? Ele não conhece Deus, ele não conhece o seu poder, ele não conhece a característica de quem é Deus. E Deus diz: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a mim, a Deus, sobre este monte. Os israelitas que serviam os egípcios, que serviam os ídolos egípcios, seriam libertos. E ao serem libertos, eles se tornariam servos do Senhor. Todo o coração que odeia, que desconhece o Senhor, é profundamente escravo do pecado. E quando esse coração é liberto, esse coração rápido corre para se tornar escravo de Deus. E isso seria um sinal de que Deus havia enviado Moisés. Versículo 13. E disse Moisés a Deus: mas eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles vão me perguntar: qual é o seu nome? E o que direi a eles? Moisés não sabe quem é Deus. O povo não sabe quem é Deus. Ninguém mais sabe quem é Deus. O conhecimento de Deus havia se perdido, e esse é um problema gravíssimo. Ninguém mais conhece quem é Deus. Os anos de idolatria, de servidão, apagaram o fundamental conhecimento do único e verdadeiro Deus. Assim é o pecado. Sempre o pecado nos afastará de Deus. Sempre o pecado nos fará virar as costas para Deus. Sempre o pecado fará com que nós não desejemos Deus. Sempre o pecado escurecerá nosso conhecimento, nosso entendimento de Deus. Nunca o pecador desejará Deus, ainda que viva por toda a eternidade. Então, diante de tão flagrante presunção de esquecer quem Deus é, Deus faz outra espetacular revelação. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. A pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? Que Moisés fez para Deus. Deus respondeu revelando o seu nome. O meu nome será para sempre, eu sou o que sou. Que na verdade é melhor traduzido como eu serei o que serei no futuro. Então quem é você? Qual é o seu nome? O meu nome, respondeu Deus, é eu serei o que serei. Que tipo de nome é esse? Nos tempos bíblicos, os nomes costumavam informar, descrever o caráter de uma pessoa.
Os nomes que os pais davam às crianças não eram nomes aleatórios, simplesmente por estética. Os nomes informavam parte do caráter de uma pessoa. Do mesmo modo, quando Deus se revela como o eu serei o que serei, Deus está revelando parte do seu ser. Deus está revelando o seu caráter. E tradicionalmente, esse nome, eu serei o que serei, esse nome era ligado ao caráter eterno de Deus. Significa que Deus é autossuficiente, Ele é autônomo, Ele é soberano, Ele é autoexistente, Ele não precisa de nada para existir e nem de ninguém. Ele é Deus. Mas aqui, esse nome de Deus, eu serei o que serei, está intimamente ligado à aliança. Porque Deus, ele repete 3 vezes o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso significa que o caráter de Deus, revelado nesse nome, também engloba o que ele representa, o que ele é para o homem. Qual é a relação dele com toda a humanidade, em especial com o seu povo. E ele está revelando a mais fundamental característica dele para o homem. Deus é. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Deus é. Isso significa que não há vida no homem. Não há santidade no homem. Não há justiça no homem. Não há nada que o homem possa fazer para se tornar santo. Não há nada que o homem possa fazer para se tornar justo. Ainda que ele se esforce com a sua vida para obedecer a toda uma lista de preceitos morais e éticos, ele não é fonte suficiente de justiça e de moral. O homem não é autossuficiente. O homem não é capaz de escolher os seus próprios caminhos, porque todos os caminhos que o homem escolhe é perverso e pecaminoso por natureza, porque ele caiu em Adão e Eva no pecado. O homem não é autoexistente, ele não é independente. Por isso que Deus ordena que Moisés tire as suas sandálias. Agora, para que vocês entendam o que Deus está revelando aqui, em seu nome, eu serei o que serei, vamos considerar algumas passagens da Bíblia, porque a palavra declara quem Deus é. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor. Salmo 27, 1, o Senhor é o meu forte refúgio. O Senhor é a minha rocha, Salmo 28, versículo 1. O Senhor é a minha força e o meu escudo, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a força de seu povo, o Senhor é a fortaleza que salva o seu ungido, Salmo 28, versículo 8. O Senhor é a fonte da minha plena alegria, Salmo 43, versículo 4. O Senhor é o alto refúgio, o Senhor é abrigo seguro em tempos difíceis. Salmo 59, versículos 16 e 17. Deus é torre forte contra o inimigo. Salmo 61, versículo 3. Deus é a minha força, o meu cântico, Deus é a minha salvação. Salmo 118, versículo 14. Eu sou a sua salvação. Salmo 35, versículo 3. Deus é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, versículo 6. Deus é. Deus é tudo. Deus é o nosso cântico, Deus é o nosso louvor, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa rocha, Deus é a fonte da alegria, Deus é a nossa vida. Deus é a luz que nos ilumina, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa santidade, Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa salvação.
O que está sendo revelado aqui é o caráter da pessoalidade de todas essas coisas. É trágico que nos cultos modernos as pessoas estão impessoalizando Deus, transformando Deus no seu exato oposto, transformando Deus numa espécie de energia, de força, de um talismã que nos complementa, que nos suplementa, tornando Deus uma espécie de energia que nós podemos canalizar por meio de rituais. Mas aqui está sendo revelado o exato oposto, que a justiça, a santidade, a vida são pessoais, é uma pessoa. A justiça não é a obediência a uma lista moral, a justiça é uma pessoa. A santidade não é a abnegação de certas condutas más. Santidade é uma pessoa. A salvação não é algo que nós podemos realizar como performance, como desempenho. A salvação é pessoa. Deus é a sua salvação. Versículos 18 em diante, ele promete que ele redimirá seu povo. E eles ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes direis: o Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Agora, deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Mas eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios. Cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata, joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus Ele é a salvação, Deus é a vida. Se você quer a salvação, se você quer a vida, se você quer a justiça, você tem que encontrá-lo na pessoa de Deus. Como saber se você tem a justiça? Se você fizer um check numa lista de afazeres morais, e você vê que você assinalou positivamente todos os seus elementos? Não. Como saber se você é santo? Se você se isola do mundo e olha de cima para baixo para as pessoas comuns como se fossem pecadores que não merecem a sua atenção? Não também. Se você quer a justiça, você tem que ter uma pessoa. Se você quer ter a santidade, você tem que ter uma pessoa. Se você quer ter a vida, você tem que ter uma pessoa. Se você quer ter a salvação, você tem que ter uma pessoa. E eu lhes digo que a salvação, a vida, a justiça, a santidade, todas elas são Deus. Tudo o que é de mais fundamental é Deus. É Deus quem é, e sem Deus não há. Então, convoco todos vocês a refletirem em uma questão. Nós vivemos sob um governo de um Deus, um único Deus, Criador de tudo. Ele é santíssimo e implacável contra o pecado. E todos somos pecadores, e como pecadores temos como principal inimigo o próprio Deus, que se opõe a todos em santa e justa ira. E precisamos ser salvos desta ira. Nós precisamos ser salvos do pecado. Nós precisamos ser salvos da ira por causa do pecado. Como nós vamos resolver esse problema? Nós já vivemos em um mundo condenado que passará. Esse mundo será substituído pelo glorioso e eterno reino de Deus. Mas para fazer parte desse reino é necessário uma justiça absolutamente perfeita que nenhum homem é capaz de produzir.
Então a pergunta é: como resolver esse problema? Como a sarça ardente não se consumiu diante do fogo? Como Moisés não foi fulminado diante da santíssima presença de Deus? Como você habitará diante de Deus, a santidade em pessoa, que é fogo consumidor, sem ser consumido pela santidade dele? E Deus, revelando o seu nome, eu serei o que serei, deu a resposta. Nenhuma outra resposta é verdadeira, exceto aquilo que Deus revelou nessa passagem. Deus é. Deus é a nossa salvação. A pessoa dele não é algo que nós fazemos, não é algo que nós deixamos de fazer. Os sacrifícios de nossas mãos, não é isso. Mas tão somente a pessoa de Deus, porque Deus é a salvação. A justiça que nós necessitamos para entrar no reino dele não é produto de nosso esforço, é uma pessoa. Deus é a nossa justiça, a perfeita justiça necessária para herdar o reino de Deus. O que é necessário então ter nessa vida? Nós podemos perder absolutamente tudo. Nós podemos perder absolutamente tudo, desde que tenhamos a pessoa de Deus, porque Ele é a nossa vida. Se você tiver a pessoa de Deus, você tem a vida, você tem a salvação, você tem a justiça, você tem a santidade. Se você tiver a pessoa de Deus, você será justo, você será considerado absolutamente inocente no dia do juízo final. Todos os outros que escolherem rejeitar a pessoa de Deus e trilhar o caminho que os seus próprios corações desejaram, não entendendo que a justiça é uma pessoa, serão condenadas no dia do juízo final. Mas se vocês tiverem a pessoa de Deus, Deus baterá o martelo no dia do juízo final e vocês serão declarados inocentes, absolutamente cândidos, brancos, sem pecado, sem mancha. Por quê? Porque quem é a pessoa de Deus revelado à humanidade, que veio ao mundo em carne? Quem é o Verbo de Deus que se manifestou em carne, senão e unicamente Jesus? Jesus é a maravilhosa e espetacular manifestação pessoal de Deus ao homem. Jesus é a justiça manifesta que se fez carne. Jesus é a santidade manifesta que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Jesus é a salvação que se fez carne. É a vida que se manifestou em pessoa. E ele morreu na cruz. Nesse momento, todos os homens que depositarem sua fé nele foram justificados. É por isso que Moisés não foi consumido pelo fogo da presença de Deus. Porque dali a séculos, Deus se faria homem, morreria para expiar os pecados de Moisés. Portanto, tudo o que mais importa é ter a pessoa de Jesus, é ter a pessoa de Jesus em íntimo relacionamento pactual com Ele, por meio da fé somente nele. Tudo o que Deus exige é que você negue a si mesmo, abra mão, tire suas sandálias e creia em Jesus Cristo. E você terá na pessoa de Jesus Cristo a própria presença de Deus que te justifica, que te santifica, que te vivifica, que te salva. É crer no Evangelho, é ser alimentado pelo Evangelho,
porque em Cristo Jesus, Deus é com todo aquele que crê. Creiam naquilo que Deus é em Cristo Jesus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso magnífico, maravilhoso e misericordioso Deus, muitas graças nós te damos por mais um dia de culto ao Senhor e instrução da sua palavra. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra possa frutificar em nossos corações e que o Senhor nos traga de volta a semana que vem para recebermos mais da dádiva da sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos. Que o Senhor nos proveja segundo todas as nossas necessidades, porque vivemos tempos difíceis, e que o Senhor nos guarde e nos proteja, porque vivemos tempos perigosos. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.